Olá, em que posso ajudá-los? Olá, prazer, meu nome é Álvaro, sou dono da Alvo Transportes EPP, uma transportadora pequena que presta serviço somente dentro do município de Uberlândia. E ela é a Gabriela, minha esposa, dona da Gabi Boutique ME, uma loja de roupas. Gostaríamos de saber se realmente o Simples Nacional é o melhor regime tributário para minha empresa e entender melhor os impostos que pagamos dentro do Simples. Sentem-se, vamos começar? Vou explicar do zero tudo sobre este regime tributário. O Simples Nacional é o nome abreviado do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Trata-se de um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, previsto pela Lei Complementar 123 de 2006, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. O órgão que regulamenta o Simples Nacional é o Comitê Gestor do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006 e regulamentado pelo Decreto 6.038, de 7 de fevereiro de 2007. O Simples Nacional, então, abrange os seguintes impostos: o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, o imposto sobre produtos industrializados, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a contribuição para o PIS/PASEP, a contribuição patronal previdenciária, o ICMS, que é o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Todos estes impostos são recolhidos em apenas uma guia. Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas em cada ano calendário receitas no mercado interno até o limite de 4.800.000. E, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, desde que as receitas de exportação também não excedam 4.800.000. Tem alguma atividade que pode ser impedida de se enquadrar no Simples Nacional? Seria nosso caso? Não. As atividades de vocês são permitidas para se enquadrar neste regime. Porém, algumas atividades não podem, como, por exemplo, que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, que exerça atividade de importação de combustíveis, que exerça atividade de produção ou venda no atacado de cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes, cerveja sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto a partir de 2018, as produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias. Tem outros impedimentos também, além das atividades, como, por exemplo, que não seja natureza jurídica de sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada ou empresário individual. Que tenha auferido no ano calendário imediatamente anterior ou no ano calendário em curso receita bruta no mercado interno superior a 4.800.000 ou ao limite adicional
de igual valor para exportação de mercadorias e serviços, que tenha auferido no ano calendário de início de atividade receita bruta no mercado interno superior ao limite proporcional de 400 mil multiplicados pelos números de meses em funcionamento no período, inclusive as frações de meses, ou ao limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias e serviços, de cujo capital participe outra pessoa jurídica, que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento, ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar, entre outros. No caso de nossas atividades, compensa ser mesmo do simples ou tem outro regime que seria melhor? Qual o faturamento médio mensal de vocês? Fatura em média R$16 mil mensais. Já a minha empresa fatura em média R$10 mil. Bom, neste caso, a melhor opção para vocês realmente é o Simples Nacional. Temos duas outras opções de regimes tributários, que é o lucro presumido e o lucro real. Porém, as alíquotas de recolhimento dos impostos são maiores. Sendo assim, não compensaria, vocês iriam pagar mais impostos. No Simples Nacional, o cálculo da tributação utiliza o faturamento. Todas as atividades permitidas foram distribuídas em 5 anexos, cada um com uma tabela de alíquotas para ser utilizada. Cada tabela é dividida em 6 faixas de faturamento com alíquotas progressivas, ou seja, quanto maior o faturamento, maior o imposto. Há também uma parcela a deduzir para cada faixa, a exemplo do que ocorre com a tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. Assim, o anexo 1 abrange empresas do comércio, o anexo 2, a indústria, o anexo 3, empresas que oferecem serviços de instalação, reparos e manutenção. Entram neste anexo também agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, serviços advocatícios. No anexo 4, empresas de vigilância, limpeza, obras, construção de imóveis.
Sua empresa, Álvaro, se enquadra no anexo 3. E no caso da Gabriela, anexo 1. Antes de qualquer cálculo, é necessário, primeiramente, identificar o anexo e a sua respectiva alíquota nominal dentro da faixa da receita bruta. E daí se chegar na alíquota efetiva, que é o valor exato a ser pago em determinado mês. Para a alíquota efetiva, a receita bruta acumulada nos 12 meses é multiplicada pela alíquota nominal e subtraída da parcela a deduzir. O resultado é dividido pela receita bruta acumulada dos 12 meses. Ao encontrar a alíquota efetiva, aplica-se ao faturamento do mês, como prevê a lei. Esse é o valor que constará no DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Kênia, você havia dito que dentro da guia tem os impostos CSLL, IRPJ, ICMS, IPI, ISS, CPP, PIS e COFINS. Como seria essa repartição? Embora o DAS contenha um valor único, isto não significa que os outros tributos não estão sendo recolhidos. Pelo contrário, a legislação prevê o pagamento de até 8 impostos e contribuições de forma unificada no Simples Nacional. O percentual de repartição de cada tributo para a formação da alíquota do Simples Nacional sofre variação conforme a faixa de faturamento da empresa. Vale lembrar que se a empresa for de algum anexo de serviço, haverá incidência do ISS. E a alíquota máxima de ISS será sempre de 5%. Então, se na repartição de tributos o valor do ISS representar mais que 5% da alíquota efetiva, essa deverá ser limitada a 5%. E a diferença é rateada, vamos dizer assim, entre os demais impostos que compõem o cálculo. Entendi. Percebi que não são pagos exatamente os mesmos impostos em todos os anexos. Como, por exemplo, o IPI é pago somente no anexo 2, destinados às indústrias. O ISS é pago somente nos anexos destinados aos serviços, e neles não são pagos o ICMS e IPI, visto que esses dois impostos estão ligados à venda e fabricação de mercadorias.
Percebi também que no anexo 4 não tem CPP. Por quê? Na contribuição patronal previdenciária, devida pelas empresas do Simples Nacional, não se inclui os valores relacionados a terceiros, que são os SESC, SEST, SENAT, SENAI. Portanto, a contribuição patronal previdenciária deve ser recolhida em separado do Simples Nacional, conforme artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006. Mas não devem ser somados os valores relacionados a terceiros, pois as empresas do Simples Nacional estão dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, conforme o artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006. Ah, sim, compreendi. Kênia, uma vez ouvi falar sobre um tal de fator R, que envolve a folha de pagamentos e tals. O que seria isto? É aplicado a algum anexo? Fator R é o cálculo utilizado para determinar em qual anexo do Simples Nacional uma empresa se enquadra, anexo 3 ou anexo 5. O cálculo surgiu como uma forma de incentivar a contratação de mão de obra e, dessa forma, reduzir as taxas de desemprego. Por esse motivo, o fator R reduz a carga tributária de empresas que têm custo mais elevado com a folha de pagamento. O fator R nada mais é do que verificarmos o percentual da folha de pagamento sobre o faturamento. Sua fórmula é a folha mais o prolabore no acumulado de 12 meses, dividido pela receita bruta acumulada nos 12 meses. Se o fator R for menor que 28%, a empresa será tributada com base nas alíquotas do anexo 5. Se for igual ou superior a 28%, a empresa será tributada com base nas alíquotas do anexo 3, pagando assim menos impostos, visto que as alíquotas deste anexo são menores. Como exemplo de atividades que se enquadram no anexo 5, temos os serviços veterinários, os serviços de odontologia, representação, dentre outros. Perfeito, Kênia. Estamos ficando craques já. Teria como nos mostrar como é feito o cálculo do Simples de acordo com nossas atividades? Claro, vamos lá. Vocês têm em mãos o faturamento dos 12 últimos meses das empresas de vocês? Temos sim, temos uma planilha de controle no nosso celular. A Gabi Boutique me faturou nos 12 últimos meses o valor de R$130 mil. E no mês 7 de 2020, faturei R$10 mil. A Alvo Transportes EPP faturou nos 12 últimos meses o valor de 195 mil. E no mês 7 de 2020, faturei 16 mil. Vamos começar pela Gabi Boutique. Como eu havia dito, o imposto é calculado sobre o faturamento da empresa, utilizando a alíquota efetiva sobre o faturamento do mês em questão. Para encontrarmos essa tal alíquota efetiva, temos uma fórmula a ser aplicada, que é a receita bruta dos 12 últimos meses vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta dos 12 últimos meses. O primeiro passo é encontrar a alíquota efetiva. A Gabi Boutique se enquadra no anexo 1, na primeira faixa. Sendo assim, os 130 mil de receita bruta vezes a alíquota nominal de acordo com o anexo, e faixa, vezes 4%,
menos a parcela a deduzir, que nesse caso não há, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses, que é os 130 mil. Obtemos 4%. Na primeira faixa, a alíquota efetiva é a mesma da alíquota nominal, visto que não tem parcela a deduzir. O segundo passo é aplicar a alíquota efetiva, encontrada no primeiro passo no faturamento do mês. Sendo assim, os 10 mil vezes 4%, encontramos 400. Portanto, a Gabi Boutique irá pagar R$ 400 no Simples Nacional no mês 7 de 2020, sendo repartido da seguinte forma, conforme o quadro abaixo. Bastando aplicar as alíquotas da tabela de repartição dos impostos conforme a primeira faixa sobre os R$ 400. Agora sim entendi o que estou pagando de impostos estando no Simples Nacional. Agora, vamos calcular o Simples Nacional da Alvo Transportes no mês 7 de 2020. Calculando a alíquota efetiva, temos 195 mil de receita bruta, vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir de 9.360, dividido pela receita bruta acumulada nos 12 meses, R$ 195 mil. O resultado é 6,4%. Aplicando 6,4% sobre o faturamento mensal de 16 mil, temos R$ 1.024, sendo repartido da seguinte forma, conforme demonstrado no quadro abaixo. Bastando aplicar as alíquotas da tabela de repartição dos impostos, conforme a segunda faixa, sobre os R$ 1.024. Perfeito, Kênia. Você solucionou todas as nossas dúvidas de forma clara e objetiva. Agora entendemos tudo sobre esse regime Simples Nacional. Muito obrigado. Disponha, Álvaro e Gabriela. Eu queria só orientar no seguinte ponto, que como existe um faturamento máximo para o Simples Nacional, é possível que eventualmente sua empresa tenha que sair dele por dois motivos, por mudança voluntária ou obrigatoriamente. Por mudança voluntária, nesse caso, a empresa escolhe fazer a mudança para um dos outros regimes tributários espontaneamente. Entretanto, o novo regime só entra em vigor para a tributação da empresa no ano calendário seguinte. Obrigatoriamente, por exemplo, pelo excesso de receita bruta, que hoje é 4,8 milhões anuais. Dessa forma, qualquer empresa que ultrapassar esse valor deve, obrigatoriamente, adotar o lucro presumido ou o lucro real. Outro exemplo também é quando incorrido em alguma outra situação estabelecida na Lei Complementar 123 de 2006. Toda empresa precisa realizar o pagamento de impostos. E no caso de empresas optantes do Simples Nacional, este pagamento ocorre de forma mais simplificada através de uma única guia chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O programa gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que chamamos de PGDAS, é um aplicativo disponível no portal do Simples Nacional. Pode ser acessado de duas formas: via código de acesso
e certificação digital. Serve para o contribuinte efetuar o cálculo dos tributos devidos mensalmente na forma do Simples, declarar o valor devido e imprimir o documento de arrecadação, que é o DAS. As informações prestadas no PGDAS têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultante das informações nele prestadas. O vencimento do DAS é sempre dia 20 de cada mês. Temos a DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. É bom lembrar que o Simples Nacional, como o próprio nome sugere, foi feito para simplificar a vida do pequeno empreendedor, dando a ele condições para atuar sem tanta burocracia em seu empreendimento. Isso significa que, uma vez enquadrado no regime, o optante pelo Simples Nacional não precisa fazer a declaração do imposto de renda. Entretanto, isso não significa que ele não precise fazer os controles adequados da sua atividade empresarial. É nesse sentido que surge, então, a DEFIS, que é uma obrigatoriedade do contribuinte, que na prática funciona como uma versão simplificada da declaração do imposto de renda. O prazo para entrega da DEFIS é até 31 de março do ano calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, antecipando-se a entrega caso o dia 31 não seja útil. Para isso é preciso inserir todas as informações no PGDAS, disponível no site da Receita, ou importar diretamente do seu sistema contábil. Você também vai precisar de um certificado digital, código de acesso ou procuração eletrônica para transmissão dos dados. Importante lembrar que a microempresa ou a empresa de pequeno porte que estava inativa durante todo o ano calendário deverá informar essa situação na DEFIS. Considera-se inativa a pessoa jurídica que não apresentou qualquer mutação patrimonial e atividade operacional durante o período. Para as empresas do Simples Nacional, não há multa pela entrega em atraso da DEFIS, de acordo com a Receita Federal. O problema é que as apurações posteriores ao mês de março de cada ano, no PGDAS, ficam condicionadas à entrega da DEFIS relativa ao ano anterior. Também é importante destacar que, com o atraso da DEFIS, a empresa não consegue emitir a guia do Simples, o DAS, que deve ser pago todos os meses. Ou seja, você não conseguirá cumprir com suas obrigações fiscais se não enviar a DEFIS. Conforme todos nós sabemos, estamos vivendo um momento delicado em nossas vidas. Uma pandemia que está gerando grandes impactos em todos os âmbitos e claro que os empreendedores também estão vivendo os impactos do Covid-19. A Receita Federal, tentando amenizar os impactos para as empresas do Simples Nacional, prorrogou a data de vencimento dos impostos e parcelamentos. A guia do Simples Nacional foi prorrogada da seguinte forma: os tributos federais PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e CPP foram prorrogados por 6 meses. O imposto municipal, ISS, e estadual, ICMS, foram prorrogados por 3 meses. As competências prorrogadas foram a de março, abril e maio de 2020. Já os parcelamentos foram prorrogados da seguinte forma: as parcelas que venciam em maio de 2020 serão pagas em agosto de 2020. As parcelas que venciam em junho de 2020 serão pagas em outubro de 2020.
As parcelas que venciam em julho de 2020 serão pagas em dezembro de 2020. A entrega da declaração DEFIS também teve sua data prorrogada. Sua data de entrega é 31 de março. Neste ano foi prorrogado para 30 de junho. Essas foram algumas medidas que o governo tomou em função da pandemia, pensando em ajudar os empreendedores do Simples Nacional. O nosso grupo, composto por mim, Gabriela, Larissa, Caroline, Kênia e Álvaro, tentamos fazer de uma forma dinâmica, trazer todas as principais características do Simples, os impostos que esse regime abrange, a repartição dos tributos, os critérios para se enquadrar e uma simulação de como é feito o cálculo deste imposto.